Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Chayane Carrareto. Aqui neste canal eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre Jesus, sobre algumas reflexões, falo sobre a minha vida na Itália, falo um pouco sobre tudo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um ano de Itália que nós estamos fazendo aqui. Sim! Agora, no dia 6 de agosto, está completando um ano que nós viemos aqui para a Itália. Eu quero contar um pouquinho da história, fazer um resumão aí para quem chegar aqui no canal e quiser saber o que aconteceu quando a gente chegou aqui, como a gente veio parar aqui, nesse um ano, o que já aconteceu. Então, eu vou resumir aqui para vocês entenderem um pouquinho da nossa história. Bom, eu tenho cidadania italiana, tinha direito à cidadania italiana. Eu já estava me preparando durante alguns anos para vir para a Itália para tirar esse documento, ou no consulado, mas a ideia inicial era vir para a Itália. E eu estava esperando a oportunidade, o momento certo para vir para cá. Hoje eu acho que não existe um momento certo para vir para cá, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de uma dose de coragem também para tomar algumas decisões. Mas eu já estava me preparando há alguns anos, separando a documentação, fazendo ali as traduções, as validações dos documentos, juntando todos os documentos. Aproveitei para juntar também os documentos do meu diploma, dos meus diplomas de formação para trazer para cá, para a Itália. Eu já estava há 4 anos, quase 4 anos, trabalhando de home office, né, de casa, totalmente de casa, e conversei com o chefe sobre a possibilidade de vir passar 6 meses, no máximo, na Itália, para trabalhar daqui da Itália mesmo. Eu não entrei muito no mérito do porquê que era, mas eu perguntei se eu poderia trabalhar de outra localidade. Como eu estava trabalhando numa multinacional, uma empresa global, eu não vi nenhum tipo de problema. Ele mesmo disse que não havia problema, que poderia trabalhar de qualquer lugar e aceitou de boa eu vir trabalhar daqui. A ideia era que eu ficasse aqui 6 meses, tirasse a cidadania e voltasse para o Brasil. Como eu iria tirar a cidadania juntamente com meu filho ele é menor, ele veio juntamente comigo. E o meu esposo pediu demissão, ele estava há pouco tempo na empresa e veio junto para me ajudar, me auxiliar. Eu sei que muitas pessoas falam que não é ideal vir a família inteira, o ideal é que a pessoa que vai fazer o reconhecimento venha primeiro, no caso seria eu, depois que passar o vigile ali, confirmar a residência, o restante da família vem junto, mas nós decidimos vir todo mundo junto. E assim nós fizemos. Isso quer dizer que eu fiz certo? Gente, eu não sei. Para mim deu certo. Eu vim para ficar na casa da minha irmã, então eu fiquei durante bastante tempo, né, uns 9 a 10 meses na casa da minha irmã, até completar o processo da cidadania e conseguir uma casa pra gente. Nós ficamos na casa dela. Então nós fomos acolhidos, nós tínhamos uma casa, nós não ficamos ao léu, vamos dizer assim, contando aí com o aluguel. Isso já é uma vantagem. Mas enfim, voltando ao trabalho, um mês depois de chegar aqui, de estar trabalhando normalmente, houve uma mudança na empresa, eu fui demitida e os nossos planos começaram a mudar. Porque quando eu fui demitida, eu comecei a pensar que não daria para mim ficar aqui na Europa, porque a gente veio para cá sem saber falar italiano. E essa é uma das coisas que eu não indico de forma nenhuma para ninguém. Não venha para a Itália ou para outro país sem falar a língua desse país. Porque é muito complicado para você viver num lugar que você não sabe o que as pessoas estão falando. Eu ainda tive muita sorte porque eu tinha minha irmã e ela me ajudava em muitas questões aí que eu não sabia, mas eu e meu esposo sem saber falar absolutamente nada de italiano e eu não indico. Se você quer vir para outro país, estude a língua deste outro país. Outra coisa, não venha completamente sem dinheiro. Não venha sem dinheiro para você custear a sua vida. Ah, mas dizem para mim que 5.000 euros é suficiente. Vem com mais, vem com o dobro. Vem preparado para o pior. Vem preparado, não vem
otimista e eu não quero aqui botar areia no seu sonho, mas vem otimista, mas vem preparado para o pior, sabe? Vem com o coração aberto, mas com a mente de adulto, porque tudo pode acontecer aqui. A gente fala que, ouve pelo menos, que cada lugar da Itália é uma Itália, e realmente é assim, de um comune para o outro você pode ter problemas diferentes para uma mesma situação. Às vezes você vai para fazer cidadania num comune e dá errado, e você vai em outra e dá certo. Não tem como você saber o que pode acontecer. Então, com um mês eu fiquei desempregada, e eu comecei a pensar em voltar para o Brasil, porque a gente não tinha emprego aqui. Foi quando meu esposo começou a colocar currículo e com 2 meses ele já estava empregado, sem saber falar italiano. Esse foi um dos milagres que nós recebemos aqui nesse lugar. Ele começou a trabalhar com 2 meses sem falar italiano, mas eu já quero adiantar de antemão que a profissão dele é uma profissão muito específica. Ele já tem 20 anos de atuação nessa profissão e é uma profissão que precisa muito aqui na Itália. Então, ele conseguiu esse emprego, ele acabou fazendo a entrevista com a ajuda da minha irmã que ajudou ele a fazer a entrevista, e ele foi para a empresa de forma inicial para aprender como que a empresa funcionava, um contrato determinado, né, de forma inicialmente seria um contrato determinado, e para aprender mesmo a falar a língua. Mas assim, o italiano ele é uma língua que você assimila de forma rápida. Se você for uma pessoa atenta, se você é observadora, você vai começar a ouvir o italiano e você vai começar a entender o que eles estão falando, mesmo que você não fale. E foi isso que aconteceu com ele. Com 3 meses assim de trabalho, ele já estava saindo, fazendo os próprios atendimentos sozinho. E se deu super bem, é o emprego que ele está até hoje, que nos ajuda de diversas formas, um emprego ótimo, com pessoas ótimas, né? O chefe dele, os donos da empresa sempre nos ajudam em muitos aspectos que eu não vou estender aqui nesse vídeo, isso fica para um próximo vídeo. Mas é um lugar que nos abençoou de forma extraordinária aqui nesse lugar. Sobre o processo de cidadania, logo que a gente chegou, a gente tentou fazer esse processo de cidadania em um comune e nós já fomos embarreirados de cara nesse comune, porque a oficial deste lugar, a gente percebeu que ela tinha ali uma resistência a fazer cidadania. Em alguns momentos ela disse isso, ela disse que ela não tinha interesse em fazer cidadania para brasileiros, que essa não era a atividade dela, mas que se a gente insistisse, ela disse que a gente deveria não trazer apenas as certidões, mas também todas as sentenças do Brasil. Diante disso, eu tive que mudar de comune, tive que encontrar uma outra residência, encontrar um outro comune, e fiz nesse outro comune. E tudo aqui é difícil, gente. Tudo aqui nada é fácil, nada é tão fácil assim, nada vem de bandeja. Esse outro comune nos atendeu super bem, né? Foi um comune que foi super educado em todo o processo, mas foi um processo lento. O processo de cidadania, ele saiu com mais de 7 meses, com quase 8 meses depois que eu dei a entrada no documento. Para vocês terem ideia, o Vigile não passou com 45 dias. Ele foi passar, já tinha quase 60 dias que a gente tinha feito a solicitação de residência. E ainda assim eu tive que ficar em casa para esperar ele, mesmo depois dos 45 dias, para não perder o processo de cidadania, né? Algumas pessoas vão falar, mas a partir de 45 dias é automático. Ele ligou, ele falou que ele ia me visitar e que o processo de cidadania estaria meio que bloqueado, enquanto ele não fizesse essa visita. E ele não fez apenas uma, mas ele fez 2. E a segunda visita, ele falou que não me diria quando ele passaria lá, que seria na próxima semana, mas ele não me disse o dia e não me disse o horário. Então eu tive que ficar em casa e tive que ficar esperando ele por 2 dias. Na dúvida, eu fiquei e esperei, e foi assim que a residência foi confirmada. No meio desse processo, fala. Oi. Oi, 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 oi. Fala, oi pessoal. Oi, pessoal.
Segue a minha mãe aqui nesse canal. Segue minha mãe aqui nesse canal. Ela é muito gente boa. Ela é muito gente boa. Ela fala sobre a vida na Itália. Ela fala sobre a vida da Itália. Ela fala sobre autoconhecimento. Ela fala sobre autoconhecimento. E sobre comprinhas na internet. Comprinhas da internet. Um beijo. Voltando. E no meio desse processo de cidadania, a gente teve muitos percalços, mas eu acho que o maior deles foi o decreto. Toda semana eles pediam um documento diferente do meu filho, do meu esposo. Teve documentos que a gente teve que fazer mais de uma vez. Isso não é um problema, né? Às vezes, para eles confirmarem ali alguns dados, eles pedem mesmo a informação, pede pra gente voltar, mostrar alguns documentos. Eu tive que voltar, mostrar passaporte original de Pedro, do Edmar. Ixi, eu voltei lá, toda semana praticamente eu ia lá uma vez. E veio o decreto. E quando o decreto ele aconteceu, que é o decreto que limitava a geração até bisneto, e eu não sou bisneta de italiano, eu sou trisneta de italiano. Eu falei, pronto, eles vão bloquear o meu processo e eu não vou conseguir mais fazer a cidadania. Isso me deu muita ansiedade. Eu senti que o processo meio que deu uma parada, porque a gente ligava e não tinha informação. Eles estavam passando por muitos treinamentos, acredito que por causa dessas mudanças do decreto. Então a gente ligava para obter atualização e não tinha. Não tem ninguém aqui, os oficiais estão em treinamento, liga na próxima semana. E aí você ligava na próxima semana, às vezes você não encontrava porque a pessoa estava num outro horário, enfim. Nesse momento ali da dúvida, né, que foi mais ou menos março desse ano, ficou muito nuviado, assim, a gente não sabia o que fazer. Uma outra coisa que aconteceu também foi no início do ano, quando começou a cobrar, né, pelo processo de cidadania, a gente não sabia se seria cobrado também, porque o processo foi iniciado em setembro do ano passado e a gente não sabia se em janeiro eles cobrariam, porque tinha sim comunes que, apesar de ter processos iniciados, estava cobrando pela cidadania. Enfim, eu não fui cobrada, demorou um pouco depois que o decreto foi assinado, mas não tive problema, a minha cidadania saiu em maio deste ano. Yes! Então foram mais de 7 meses aí até o processo ser finalizado. Gente, dentro desse processo, a gente teve dificuldade para alugar casa, ainda mais com uma criança. Para quem sabe, para quem conhece como funciona a Itália, sabe que não é fácil alugar casa, ainda mais se você tiver criança. Então a gente teve que contar com a ajuda de pessoas que já vivem aqui, porque site não deu jeito, ligar para 300 sites imobiliárias não deu jeito, a gente não conseguiu casa dessa forma, a gente não conseguia sequer ir visitar as casas. Então foram assim praticamente 9 a 10 meses ligando incessantemente para a imobiliária, mandando mensagem dentro de site sem ter respostas a contento. A gente não tinha. E a gente só conseguiu alugar a nossa casa agora em junho. A gente veio para essa casa aqui agora em junho. Então foi bastante tempo até a gente encontrar a nossa casa. E isso é uma das dicas que eu daria para quem tá vindo para cá. Tudo bem, você tem o apoio, talvez de alguém da sua família, um tio, um primo, um parente, mas eu te digo assim, se você puder, né, já vir do Brasil com algo seu, venha. Com algo combinado aí com alguma imobiliária, encontre pessoas que são especializadas nisso, especializadas em encontrar casa para brasileiros. Porque não é um péssimo investimento, você não vai gastar dinheiro à toa. Isso, na verdade, é um ótimo investimento. Você contar com pessoas que estão aqui, que possam te ajudar. Ah, Chayane, mas eu já ouvi história de ou de pessoas que se aproveitam disso. Existe. Existe, mas no Brasil também existe. Então,
problema por problema. Eu te digo assim, seja muito prudente quando você for vir para cá. Não seja bobo de achar que você tá na Europa e todo mundo vai te ajudar, todo mundo é bonzinho, que aqui ninguém dá. Dá sim, muita coisa dá errada e muita gente se aproveita sim da sua vulnerabilidade, principalmente outros brasileiros, mas pessoas machucam e pessoas nos curam. A gente precisa contar com pessoas para nos ajudar. No meio do caminho, você vai sim quebrar muito a sua cara, mas você também vai conseguir encontrar pessoas que vão te ajudar. Sobre o carro, aí falando agora, resumindo de uma forma geral, a gente comprou o nosso primeiro carro aqui e a gente fez de tudo para comprar o nosso carro em um lugar que fosse um lugar que nos desse um pouco mais de segurança. Então a gente não comprou da mão de outra pessoa, a gente comprou de uma revenda e 3, 4 meses depois o nosso carro deu problema. E aí vem italiano. Nosso carro, na verdade, ele é perfeito, ele estava perfeito, tudo perfeito e em todos os lugares que a gente passou ele depois que ele deu esse problema, as pessoas falam que foi um azar ter dado esse problema. Mas por que eu digo que foi um italiano? Porque essa revenda, ela vendeu pra gente um seguro à parte que cobria motor e câmbio. A gente pagava um valor a mais e esse seguro cobria motor e câmbio. Fora o seguro obrigatório da Itália. A gente pagou o seguro obrigatório, porque você não tira o carro, né, da onde está. Você não consegue passar na autoestrada com o carro sem seguro. Então, a gente tem o seguro obrigatório do veículo, mas a gente pagou esse seguro de câmbio e de motor. Por coincidência, o nosso carro deu um problema no motor. O que acontece é que numa semana ele começou a ficar mais fraco. Parecia que a gente acelerava e ele não estava acelerando. Ele não ganhava força. Mas ele estava ali funcionando, a gente não entendia muito bem por que ele não estava ganhando força. De repente a gente pisava um pouco mais e ele fluía, ele andava. Até que um dia, simplesmente do absoluto nada, ele baixou, ele caiu a velocidade fazendo e parou. Deu uma mensagem no painel e simplesmente parou. A gente parou o carro no acostamento, chamamos o meu cunhado que buscou a gente e desde então o carro tá parado. A gente entrou aqui na Itália com uma representação com advogados aqui. Existe um setor aqui, uma área, não sei se eu posso dizer, um negócio, um comércio, que é tipo um Procon do Brasil, onde eles entram ali com algumas ações para o direito do consumidor. Inicialmente não é uma ação jurídica, eles vão tentando ali uma conciliação amigável com a loja, vão tentando contato via e-mail, notificando, mandando carta, né, fazendo essas notificações inicialmente, mas até agora a situação do meu carro não tem surtido sucesso. A empresa se nega e eu acho que isso deve ser absolutamente normal aqui, porque eles trocam de carro, isso é comum aqui trocar de carro. Eu acho que as pessoas elas não ficam entrando com processo por causa disso, porque para quem já está aqui é tão fácil adquirir um carro, trocar um carro, comprar um outro veículo, que quando se depara com um veículo usado, que deu um problema, muitas vezes eles fazem a demolição do veículo aqui, que é quando eles amassam o carro mesmo, joga o carro fora e dá fim no veículo para comprar um veículo novo. Então eu acho que a loja ela não tem interesse em negociar, pensando que de alguma forma a gente vai desistir, mas para quem vem do Brasil, a gente sabe o quanto custa cada euro, né? E cada euro pra gente custou R$ 6. Então vamos dizer que eu tenha comprado um veículo de R$ 1.000, é R$ 6.000, e ganhar R$ 6.000, juntar R$ 6.000 no Brasil, não é fácil. A gente sabe disso. E sobre o seguro vendido pela revenda, eu esqueci de falar. Mas o seguro que ele ofertou e que eu acabei pagando a mais para cobrir câmbio e motor, ele não cobria todos os custos do conserto do motor. Ele só custearia 25% desse conserto, que para a gente se tornou inviável. De forma resumida, o que eu poderia dizer?
Você quer vir para a Itália? Eu acho que toda a experiência que a pessoa deseja ter fora do seu país é válida. Você conhecer novas culturas, novas línguas, um novo lugar é válido. Eu gosto de estar aqui, a gente sente sim algumas faltas, principalmente de amigos e de familiares, de você estar num lugar familiar, né? A gente tá aqui e muitas vezes você quer contar com um amigo, você não tem, você quer deixar a criança com alguém e não tem, né? Com quem deixar. Mas não é ruim, não é ruim. Eu acho que existem coisas ruins que acontecem dentro de uma janela muito grande de momentos bons. Eu penso assim sobre você morar fora. E eu acho que até no Brasil isso poderia acontecer. Você poderia estar no Brasil, no seu país, no nosso país, e acontecer alguma coisa ruim. Você levar fazer uma compra de um produto que deu algum tipo de problema e a pessoa não quer te dar a garantia, não quer resolver o problema de forma amigável, ou você vai talvez num departamento público do Brasil e você não consegue resolver e você tem que ficar pulando de departamento em departamento. Eu acho que isso não é exclusividade da Itália ou de um país da Europa, mas isso é normal. Isso é a vida acontecendo, são os problemas acontecendo, são os problemas que nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, nos fazem desenvolver como ser humano. E eu tenho olhado cada uma dessas dificuldades, desses desafios com um olhar de aprendizado. Mas, assim, o que isso está me ensinando, né? Esse olhar mais pedagógico. Porque se eu não olhar dessa forma, a gente, de fato, aqui entra em depressão, entra em ansiedade, a gente fica triste, a gente quer voltar para o Brasil porque acha que é a única saída que tem. Mas não, existem outras saídas, a gente consegue ser feliz, sim, em outra nação, em outro país, com outra cultura, com outras línguas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo especial de 1 ano aqui na Itália, com um resumão aí sobre o que aconteceu nas nossas vidas no último ano aí, na nossa casa, na cidadania, na compra do carro. Hoje com a participação especial deste príncipe maravilhoso, né, Pedro? Que vai dar um tchau pra vocês, porque ele falou comigo que ele queria falar neste vídeo. Tchau. Vem cá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um Tchau. super beijo. Um super beijo. Tchau! Tchau. Agora só despausar.